Muita gente olha para o mercado cripto e pensa: agora já foi, eu cheguei tarde demais. Mas a verdade é que o maior erro não é entrar tarde, é entrar sem entender onde está pisando. Pega o café, respira fundo, porque agora é hora de falar de cripto com clareza. Aqui no É da Minha Conta a gente fala sobre dinheiro e cripto sem promessa fácil, sem milagre e sem ilusão. Esse é um espaço para quem quer entender, não para quem quer apostar. O mercado cripto mudou muito nos últimos anos. Ele ficou mais estruturado, mais observado e também mais exigente. E é exatamente por isso que entrar do jeito certo importa mais do que o ano que você entra. E é isso que a gente vai conversar hoje. Talvez você esteja chegando em 2026 com aquela sensação incômoda de que já perdeu o timing, de que cripto era coisa de quem entrou lá atrás, de que agora é tarde demais. E é exatamente aí que muita gente desiste. Ou pior, entra do jeito errado. A verdade é que essa ideia de chegar tarde é uma das maiores armadilhas mentais do mercado cripto. Cripto não é uma corrida de 100 metros. Não ganha quem sai disparado sem saber onde está pisando. Ganha quem entende o caminho. Entrar cedo não garante nada. Entrar sem preparo garante dor. O mercado em 2026 estará mais maduro, mais estruturado e, ironicamente, mais acessível para quem está começando agora. O que mudou não foi a oportunidade, foi o nível de responsabilidade exigido. O momento certo não é quando alguém promete lucro rápido, é quando você decide aprender, entender riscos e construir com consciência. E é exatamente isso que a gente vai falar neste vídeo. Quais as melhores opções para começar a investir em cripto no início de 2026? Fica comigo até o final, porque entender como entrar vale muito mais do que se preocupar com quando entrar. Lembrando sempre, isso aqui não é recomendação de investimento. O objetivo é te ajudar a entender o cenário, ganhar clareza e tomar decisões mais conscientes. Cada pessoa tem uma realidade diferente e investir bem começa respeitando os próprios limites. E tudo isso se conecta diretamente com uma mudança muito importante. O mercado cripto amadureceu de verdade. Aquilo que anos atrás parecia um território confuso e sem regra, hoje é um mercado muito mais organizado. Em 2026, vários países, inclusive o Brasil, já têm regras mais claras, o que trouxe mais proteção para quem investe e mais responsabilidade para quem atua nesse mercado. Além disso, cripto deixou de ser um assunto restrito a curiosos ou entusiastas da tecnologia. Grandes fundos, bancos e empresas tradicionais passaram a participar ativamente desse ecossistema. E quando instituições desse porte entram em um mercado, elas não entram por impulso, entram com estrutura, análise e visão de longo prazo. A própria infraestrutura evoluiu. As plataformas ficaram mais profissionais, a forma de guardar os ativos ficou mais segura e as ferramentas disponíveis hoje são muito mais confiáveis do que no passado. Isso facilitou o acesso e reduziu várias barreiras para quem está começando agora. Mas aqui é importante ser muito clara. Isso não elimina os riscos. Cripto continua sendo um mercado volátil, que exige cuidado e responsabilidade. O que mudou não foi o risco, foi o nível do jogo. Hoje, quem entra com consciência, planejamento e disposição para aprender, encontra um ambiente muito mais preparado do que anos atrás. Por isso, 2026 não é sobre coragem, é sobre maturidade. E é exatamente isso que diferencia quem constrói com calma de quem entra no escuro esperando sorte. O mercado evoluiu, ficou mais organizado, mais acessível, mas isso não elimina o risco. O que muda completamente o jogo é como você entra, com consciência, planejamento e sem pressa. E quando a gente fala em começar do jeito certo, o primeiro passo costuma ser o mais óbvio e, ao mesmo tempo, o mais ignorado. Bitcoin como porta de entrada. Não porque ele seja perfeito, mas porque ele é o mais testado. O Bitcoin é a base do mercado cripto, é a referência. É onde tudo começou e onde todo mundo olha quando quer entender para onde o mercado está indo. Ele já passou por crises, quedas fortes, momentos de euforia e também de desconfiança, e continua aqui. Pensa no Bitcoin como o alicerce. É nele que você aprende na prática como esse mercado funciona, as oscilações de preço, a importância de cuidar do seu próprio dinheiro, a noção de segurança e, principalmente, o controle emocional.
Ele é o ativo mais conhecido, o mais aceito no mundo todo e o que tem maior movimento diário. Isso não significa que ele não caia, significa que ele é o mais observado, o mais estudado e o mais compreendido dentro do universo cripto. Por isso, começar pequeno com Bitcoin não é falta de ousadia, é inteligência. Aprender com ele é fundamental para quem quer dar passos mais seguros depois. Antes de pensar em atalhos, promessas ou próxima grande oportunidade, entender o básico faz toda a diferença. Porque em cripto, quem tenta pular etapas normalmente aprende do jeito mais caro. E já começo deixando algo bem claro: Ethereum não é só mais uma moeda. Se o Bitcoin funciona como um alicerce, o Ethereum funciona como a estrutura. É onde as coisas acontecem, é onde ideias saem do papel e viram aplicações reais. No Ethereum, não estamos falando apenas de dinheiro digital. Estamos falando de uma tecnologia que permite criar soluções, plataformas, serviços e novos modelos de negócio. É como se fosse um grande sistema onde várias inovações são construídas em cima dele. Hoje, milhares de projetos funcionam dentro desse ecossistema, desde soluções financeiras até aplicações digitais, jogos, colecionáveis e ferramentas usadas por empresas. Tudo isso acontece porque o Ethereum foi pensado para ser um ambiente vivo, em constante evolução. E isso explica porque ele é o segundo ativo mais importante do mercado cripto, né? Existe uma comunidade enorme trabalhando, desenvolvendo, corrigindo e aprimorando essa estrutura todos os dias. Não é algo parado, é movimento constante. Entender o Ethereum muda a chave de quem acha que cripto é só sobre comprar e vender. Aqui você começa a perceber que esse mercado vai muito além de pagamento. É tecnologia sendo construída agora, em tempo real. Por isso, depois do Bitcoin, o Ethereum ajuda a ampliar a visão. Ele mostra que cripto não é apenas preço, é utilidade, construção e futuro em andamento. Depois de passar pelo Bitcoin e entender o papel do Ethereum, é normal surgir a curiosidade. E as outras redes? E elas existem, sim, mas aqui o cuidado precisa ser redobrado. Outras redes só entram depois da base bem feita. Esses projetos costumam prometer mais velocidade, custos menores e novas ideias, e muitas realmente entregam avanços importantes. O ponto é que, junto com essas oportunidades, vem também um nível de risco maior. No mercado cripto, isso quase sempre anda junto. Quanto maior o potencial de retorno, maior o risco envolvido. São redes mais novas, com menos tempo de estrada, que ainda estão sendo testadas pelo próprio mercado. Isso significa mais oscilações, mais incerteza e mais emoção para o bem e para o mal. Por isso, se você decidir explorar essas opções, a regra é simples: use uma parte pequena do seu dinheiro em cripto, nunca a maior parte. Alguns exemplos que costumam aparecer nesse momento. A Solana é conhecida pela rapidez e pelos custos mais baixos. Cresceu muito e atraiu muitos projetos, mas já enfrentou problemas técnicos no passado. Evoluiu bastante, mas ainda exige atenção. O Cardano tem foco grande em segurança e desenvolvimento cuidadoso. Avança de forma mais lenta, com a adoção crescendo aos poucos, o que agrada quem prefere cautela, mas testa a paciência de quem busca resultados rápidos. A Polygon funciona como uma extensão do Ethereum, ajudando a tornar o uso mais rápido e acessível. Vem sendo cada vez mais utilizada, especialmente por projetos que querem aproveitar a base do Ethereum com mais eficiência. Além dessas, outras redes também entram no radar com o tempo, como Avalanche e Chainlink, cada uma com propostas diferentes e desafios próprios. O ponto não é escolher a melhor, mas entender que nenhuma delas substitui a base. Essas redes podem fazer parte da jornada, mas nunca devem ser o começo dela. Em cripto, quem tenta pular direto para o risco alto geralmente aprende do jeito mais caro. Quem respeita as etapas aprende com mais calma e dorme melhor. Depois de entender por onde começar, vem uma parte que muita gente ignora e que costuma custar caro. O que não fazer ao começar em cripto? Tão importante quanto escolher bem é evitar os erros clássicos. E o problema é que esses erros não afastam, só aventureiro afastam gente boa, que poderia ter tido uma experiência completamente diferente. O primeiro alerta é simples: não entre por promessa de lucro rápido. Se alguém fala em ganho garantido, retorno fácil ou enriquecimento acelerado, a resposta é uma só: desconfie e se afaste. Cripto não é loteria,
Não é atalho e muito menos esquema milagroso. Outro erro comum é seguir dica de alguém sem entender o que está fazendo. Muitos influenciadores são pagos para divulgar projetos. Isso não significa que sejam ruins, mas significa que o interesse deles pode não ser o mesmo que o seu. Investir sem entender é entregar seu dinheiro para o acaso. Também é fundamental não usar dinheiro que vai fazer falta. Cripto oscila, e oscila bastante. Por isso, só faz sentido investir aquilo que não compromete suas contas, sua emergência ou sua tranquilidade. Dinheiro apertado não combina com o mercado volátil. E talvez um dos erros mais perigosos, colocar tudo em um único projeto. Mesmo dentro do mercado cripto, espalhar o risco é uma forma básica de proteção. Concentrar demais aumenta a chance de frustração e decisões impulsivas. Se tem uma frase para guardar, é essa: cripto pune quem entra com emoção e recompensa quem entra com estratégia. Quem entende isso cedo sofre menos, aprende mais e constrói com muito mais equilíbrio. E no próximo passo, a gente fala sobre como definir limites claros para não deixar o mercado e nem a empolgação mandar nas suas decisões. Depois de entender onde entrar e principalmente o que não fazer, chega a pergunta que mais trava quem está começando: quanto investir em cripto? E aqui é importante sair da fantasia e entrar na realidade. Cripto não é tudo. Cripto é parte da carteira. Para quem está começando, o mais saudável é que cripto represente uma fatia pequena do patrimônio, geralmente entre 5% e 15%. Essa é a faixa que a maioria dos profissionais considera adequada para iniciantes, justamente porque permite aprender sem colocar sua vida financeira em risco. O restante do dinheiro precisa estar em investimentos mais estáveis, aqueles que sustentam a base: renda fixa, fundos imobiliários, ações. Cripto entra como complemento. É o tempero da carteira, não o prato principal. E aqui vem um ponto libertador: começar pequeno é inteligente. Não existe vergonha nenhuma em começar com R$ 100, R$ 200 ou R$ 500. O objetivo inicial não é ganhar dinheiro rápido, é entender como o mercado se comporta, como você reage às oscilações e como tomar decisões com mais calma. Aprender com pouco é infinitamente melhor do que perder muito e desistir no meio do caminho. Cada valor investido no começo também é um investimento em educação. Nesse início, aprender vale mais do que qualquer possível retorno financeiro. A realidade é simples: não existe vergonha em começar devagar. Vergonha é entrar sem saber o que está fazendo. Quem respeita o próprio ritmo constrói com mais segurança e tem muito mais chance de seguir firme em um processo que pode ser realmente transformador. Depois de tudo o que a gente conversou até aqui, a mensagem é uma só: sua jornada em cripto começa agora. Esse ano que está chegando pode ser a sua virada. Não começa com pressa, não começa com promessa e não começa com valor alto. Ela começa com educação. Antes de qualquer decisão, é fundamental entender o básico: como esse mercado funciona, como cuidar do seu dinheiro com segurança e por que o comportamento importa tanto quanto a escolha dos ativos. Esse conhecimento é o que te protege dos erros mais comuns. Começar pequeno faz parte do processo. Invista apenas valores que não atrapalham sua vida financeira, que não tiram seu sono e que permitem aprender com tranquilidade. No início, o objetivo não é ganhar dinheiro, é ganhar entendimento. Por isso, faz sentido iniciar pelos ativos mais consolidados do mercado, como Bitcoin e Ethereum. Eles ajudam a construir base, visão e maturidade antes de dar passos maiores. A diversificação vem depois, aos poucos, só quando você se sentir mais seguro e confiante. O mercado cripto muda rápido. Novas ideias surgem, outras desaparecem e o aprendizado nunca termina. Quem continua estudando, ajustando e evoluindo, consegue acompanhar esse movimento com mais equilíbrio. E aqui fica uma frase para guardar: 2026 não é tarde para cripto, é tarde apenas para quem continua adiando aprender. Se você quer entender cripto de forma simples, sem hype e sem promessas vazias, continua acompanhando o nosso conteúdo. Aqui o papo é real, responsável e com os pés no chão. Aprenda no seu ritmo. Não existe corrida. Construir conhecimento sólido leva tempo e isso é normal. Faça perguntas. Dúvidas são bem-vindas. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo começa do zero. E quando você aprender, compartilhe.
Educação financeira cresce quando é dividida. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva, acompanhe os próximos vídeos e venha construir esse caminho com a gente. Aviso importante: este conteúdo é educativo e informativo. Não representa recomendação de investimento. Cripto é um mercado volátil e exige responsabilidade. Café com cripto. Informação clara para decisões conscientes.